querendo bater no povo aí da sua casa, né, minha filha? Oi, eu sou Camila Rondon e esse é o Vai Ser Feliz, o seu programa de treinos de felicidade. Porque felicidade é questão de escolha, autoconhecimento e prática. Antes de eu começar a falar sobre o tema desse episódio, que é relacionamentos, quero contar para vocês que está no ar o workshop Vai Ser Feliz Mulher. É um workshop totalmente online e se você quiser assistir ao primeiro módulo, ele está disponível gratuitamente no site vaiserfeliz.com.br. E lá, se você se cadastrar até 15 de junho, você tem 15% de desconto para comprar o workshop completo, tá? Então vai lá. Eu coloquei aqui no Spotify também o áudio do primeiro módulo, se você prefere ouvir do que assistir, mas de toda forma, visite e se cadastre no site para você receber não só novidades como essa, mas outras que estou preparando para vocês, tá? O site é vaiserfeliz.com.br. E aí, entrando então no tema deste episódio, que é relacionamentos, vamos falar sobre os conflitos que têm acontecido durante a quarentena, né? Porque a gente está tudo trancado dentro de casa e aí tem aqueles acordos, aquelas coisas que não estão acontecendo ou estão acontecendo no dia a dia do convívio mais intenso aí com o marido, com roommate, com irmãos, pai e mãe, enfim. Olha, me arrisco a dizer que esses conflitos não são novidade. Talvez esses conflitos estejam mais intensos, porque a convivência está mais intensa, né? E os humores também, porque a gente está trancado dentro de casa. Espera-se que quem pode esteja trancado dentro de casa. E aí vem aí meu julgamentinho. Enfim, os conflitos estão intensificados, mas eles não são novos, né? Por que eu sei disso? Porque há pesquisas que indicam que 2/3 dos conflitos nos nossos relacionamentos, eles nunca mudam, eles nunca se resolvem, eles estão sempre lá. As pessoas têm valores diferentes, têm ritmos diferentes, têm prioridades diferentes e muitos dos nossos conflitos acontecem por causa disso, né? Então, por isso que 2/3 deles nunca se resolvem. E a qualidade dos relacionamentos não é a ausência de conflitos. A qualidade dos relacionamentos é medida pela forma com que se faz a gestão desses conflitos, né? Tem duas coisas que são indícios de qualidade de relacionamento: a forma como se abordam os conflitos e a capacidade de manter a proporção de coisas positivas maior que a de coisas negativas. É isso que indica, né, se você tem mais coisas legais do que coisas ruins. E como vocês lidam com essas coisas ruins é que indicam a qualidade dos relacionamentos e não a ausência, né? E isso, senhoras e senhores, como tudo que a gente fala aqui no Vai Ser Feliz, como tudo que é importante na vida, é questão de escolha. Você tem que querer ter relacionamentos de qualidade, né? E é questão também de autoconhecimento, né? Saber seus valores, suas prioridades, tal. E é questão de praticar, tá? Porque não é natural, não é do nada. Não é assim, ai, a gente clica, a gente flui, a gente vai naturalmente, tal, deixa acontecer naturalmente. Não é assim. Isso não resiste ao longo prazo. Todo relacionamento se desgasta. As pessoas se afastam, as pessoas mudam. E se você não fizer a sua parte proativamente, conscientemente, para criar momentos de conexão, para criar experiências positivas, para se divertir juntos, se você não escolher fazer a gestão
dos conflitos de uma forma mais inteligente, né? Vai dar merda. E não é para abafar, engolir, fazer a egípcia fingir que não tá vendo que tem que tem um conflito, que tem um desencontro ali, né? Porque isso também vai dar merda. Então, é importante reconhecer, é, respeitar as suas queixas e saber fazer esta conversa, né? Porque assim, gente, não adianta fugir. Se você não aprender a fazer gestão de conflito, você vai embora desse relacionamento e aí você vai arranjar outro. E talvez você tenha uma natureza diferente de conflitos, mas vai ter conflito. E se você não aprender a fazer gestão de conflito num relacionamento, você não vai saber fazer no outro, né? Então, assim, conflitos existirão, precisamos aprender a fazer gestão de conflitos. E é isso que nós vamos falar nesse episódio. Como fazer gestão de conflitos? Eu vou começar sugerindo que a gente tenha um outro olhar sobre conflitos. Que tal pensar conflito como oportunidade de ajuste, de aprofundamento de relações, de autoconhecimento, de aprendizado sobre o outro, que acaba criando mais conexão, mais intimidade, aprofundando mais essa relação. E por que não pensar em conflitos como oportunidades para treinar empatia, né? Que é enxergar o outro, validar o outro, né? Então, eu acho que a gente já pode começar uma mudança na forma de fazer gestão dos nossos conflitos se a gente pensar conflito como uma oportunidade. Sobre fazer a gestão, quero contar para vocês sobre um pesquisador, um psicólogo, o nome dele é John Gottman, e ele estudou por décadas relacionamento. Ele estudou relacionamento de casais, tá? Mas eu acho que as descobertas dele que eu vou contar aqui para vocês podem ser aplicadas para qualquer relacionamento. Então, o que que ele fez nos últimos 30, 40 anos? Ele observou mais de 3.000 casais. Ele chamava o casal e aí falava assim: conversem sobre um tema de conflito entre vocês e aí eu vou assistir. Aí ele deixava o casal lá na sala, saía e ficava assistindo de fora. Em 15 minutos de observação, ele conseguia dizer com mais de 90% de precisão se aquele casal ia separar ou não. E depois, outros pesquisadores replicaram essa pesquisa dele e também conseguiam, em 15 minutos, dizer com mais de 90% de precisão se o casal ia se separar ou não. Ele tratou de casais, mas eu acho que a gente pode aprender aqui sobre gestão de conflitos em geral. Eu acho que isso dá para aplicar em qualquer relação, tá? Por isso que eu tô trazendo isso para vocês, porque eu acho que realmente, na hora que você for resolver um conflito com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com a sua colega aí que você divide o apartamento, com o seu namorado, com o seu marido, tudo isso eu acho que pode ajudar. Então ele identificou 4 comportamentos que eram indícios de que aquela relação estava prestes a ruir. Um deles é o criticismo. Qualquer crítica? Não. A crítica generalizada. A crítica à pessoa, à identidade e não ao fato. Então, a crítica na forma, por exemplo, de um julgamento, tá? Você falar assim: você é um desleixado, você é um descompromissado, você é um preguiçoso, em vez de falar: você não lavou a louça ontem à noite conforme combinamos, tá? A queixa você não lavou a louça é pontual. Você está fazendo uma crítica, fazendo uma queixa a um fato. Você é preguiçoso, você é descompromissado, você é desleixado, você é um porco. São críticas generalizadas e são críticas à pessoa. E aí, aqui
É CNV, comunicação não violenta na veia, porque ele fala que é importante você falar das suas emoções na hora de você apontar os fatos específicos, você falar das suas emoções, né? Então, assim, estou com raiva que você não lavou a louça ontem conforme combinamos. Isso é uma coisa. Outra coisa que tem que prestar atenção é se você, na hora que acha que está falando dos seus sentimentos, você não está fazendo a crítica, né? Porque você pode falar assim, por exemplo, estou me sentindo negligenciada, porque você não lavou a louça conforme você combinou comigo. Quando você fala estou me sentindo negligenciada, tem uma crítica aí, você está falando você me negligencia. Quando você fala estou me sentindo negligenciada, você fala você me negligencia o tempo todo. É isso que você está falando. Quando você fala você me negligencia o tempo todo, é uma crítica generalizada. Quando você fala estou com raiva porque ontem à noite você não lavou a louça conforme combinamos, é uma crítica pontual que traz a sua emoção relacionada àquele fato, tá? Eu fiz uma vez, quando eu terminei de ler o livro Comunicação Não Violenta, eu fiz um texto para o blog do Vai Ser Feliz, contando uma experiência que eu tinha passado em que eu tinha tido um comportamento absolutamente violento do ponto de vista da CNV, e aí eu fiz uma análise de como que eu deveria ter, então, me comunicado naquela situação. Se vocês quiserem ler, tá lá no blog do Vai Ser Feliz. Enfim, então, criticismo é importante prestar atenção se você não está fazendo críticas generalizadas e se você não está fazendo crítica à identidade, ao caráter da pessoa e não ao fato específico. E aí faz um ajuste aí. A queixa é relacionada a um fato, tá? Não é sempre faz isso, nunca faz isso, você é isso, isso e aquilo. É, você fez ou não fez isso tal vez, tal dia, tal hora, tá? E aí, quando você for falar das suas emoções, que é interessante trazer emoções, cuidado para sua emoção não trazer um julgamento aí, um criticismo velado aí, tá? Comportamento nocivo 2, defensividade, tá? Que é quando, vamos supor que a gente esteja do outro lado, que a gente é a pessoa que não lavou a louça conforme combinado. Quando a pessoa vem contar pra gente que está bem puta com isso, a gente, em vez de assumir a responsabilidade pela parte que nos cabe, a gente contra-ataca. Esse contra-ataque pode ser, por exemplo, até com uma crítica generalizada à pessoa, à identidade. Aí cagou geral, né? A gente contra-ataca ou a gente se defende. Se defende, às vezes, num vitimismo, né? Se defende jogando culpa para outras pessoas, que é vitimismo, né? Terceirizar responsabilidades. Então, prestar atenção também nesse comportamento de defensividade. Do lado de quem se incomoda com o comportamento defensivo quando vai conversar sobre a crítica, né? Quando vai fazer uma queixa, conversar sobre um conflito, é interessante a gente prestar atenção que às vezes a defensividade é a gente mesmo que está gerando o gatilho da defensividade. Se a gente chega com uma crítica generalizada e a identidade da pessoa, né? Você é um preguiçoso, você é um desleixado, poxa, a pessoa foi atacada, ela se sente na obrigação de se defender, daí ela vai se defender ou falando preguiçosa é você, ou ela vai se defender se vitimizando, falando, poxa vida, eu fiz isso para você e você vem me chamar de preguiçoso aqui, caramba, tá? Então vamos prestar atenção para ver, pra gente mesmo não estar despertando o comportamento de defensividade na hora de fazer uma crítica. E vamos prestar atenção se a gente está recebendo bem as críticas, assumindo a responsabilidade pela nossa parte, de repente até assume a responsabilidade e devolve o resto, mas assume responsabilidade por aquilo que te cabe, sem contra-atacar, sem se vitimizar, tá? Terceiro comportamento, desrespeito, desprezo. Não só os comportamentos claramente ofensivos, como xingar, atacar o caráter, mas também bancar o superior, fazer uns comentários snobs, sabe? Tirar sarro de algo que é muito importante para a pessoa. Então,
Por exemplo, sei lá, se a pessoa é religiosa e você tira um sarro da religião, né? Ou se a pessoa é artista e você tira um sarro da arte dela, isso é extremamente desrespeitoso, é um comportamento de desprezo. E este comportamento, dos 4 comportamentos que a gente vai falar aqui, esse comportamento, ele é fatal. Evite a todo custo, porque quando chega nesse ponto, ferrou já. Comportamento nocivo número 4, obstrução. Quando a pessoa simplesmente se fecha, ela se retira da conversa, seja fisicamente, tipo, sai andando, ou emocionalmente, tipo, sobe um muro, fica olhando para o nada e a outra pessoa fica falando sozinha. Vamos evitar esse tipo de comportamento. É um comportamento bastante nocivo também. Depois do desprezo, do desrespeito, é o principal indício de que essa relação vai muito mal. Quero fazer um parênteses importante aqui. É importante diferenciar obstrução da necessidade de fazer uma pausa. Pausar um conflito, uma conversa, quando a coisa está chegando num nível que é até perigoso, no nível de que, putz, vamos partir pro desrespeito e pro desprezo aqui, é importante parar. Parar, respirar, acalmar, uns 15, 20 minutos. Pausa é isso, tá? 15, 20 minutos, não é sair andando e voltar para conversar semana seguinte. Pausar, respira, se acalma, 15, 20 minutos, volta para conversar num outro estado emocional e evita estourar e chegar no ponto do desrespeito e do desprezo, que é aquilo que a gente comentou, que é o veneno fatal da relação, tá? Então existe diferença entre ter necessidade de fazer uma pausa e a obstrução. Obstrução é a pessoa se fechar, se negar a continuar conversando, seja emocionalmente, seja sair andando e bater a porta. Não quero mais falar sobre isso. Outra coisa é, preciso de um tempo, vamos dar uma respirada e aí volta a conversar num estado emocional melhor. Então, resumindo, 4 comportamentos que são nocivos e indicadores de que a relação vai mal e tem altas chances de acabar. Criticismo, defensividade, desrespeito, desprezo, obstrução. Vamos prestar atenção no nosso comportamento. Se a gente não está atendendo para um ou mais desses comportamentos aí. E vamos corrigir, né? Ah, e é verdade que às vezes precisa da correção no comportamento do outro? Verdade. Quem é responsável pela correção do comportamento do outro? O outro. A gente não muda as pessoas, mas a gente muda a dinâmica das nossas relações a partir do momento que a gente se muda, tá? Então, a minha dica é presta atenção nesses comportamentos, veja se você identifica algum que é recorrente no seu jeito de lidar com conflitos e promova correções e ajustes para que você possa assim melhorar o jeito como esses conflitos são lidados aí dentro da sua casa, especialmente agora que a gente está vivendo mais intensamente, convivendo mais intensamente e, portanto, pode estar intensificando conflitos já existentes. E aí, ama. Gente, mais de 15 minutos, não, quase 20 minutos eu vou deixar isso então para um próximo episódio. Só quero voltar ao seguinte: a gente falou de que indícios de qualidade no relacionamento são 2, né? A forma como você aborda o conflito e a maior proporção de coisas positivas do que negativas. Então, eu vou trazer sugestões de como aumentar, né, os pontos positivos dentro da relação para que possa equalizar e ajudar e amenizar quando os conflitos acontecerem. Trago isso no próximo episódio. Vou fechar aqui só fazendo um ponto de observação que eu sei que na enquete que eu fiz lá no Instagram, vocês escolheram o tema relacionamento em vez de autocuidado. Então, não vou falar de autocuidado, mas, gente, qualidade do que você come, qualidade do seu sono, o jeito que você lida com os estresses da sua vida,
a escolha de se exercitar ou não, tudo isso impacta no seu humor. Impacta no seu humor e outras emoções positivas. E isso impacta diretamente nas suas relações, tá? Então, não vamos falar de autocuidado, mas por favor, se cuida. Se cuida e vai ser feliz.